Bora, galera! A gente está na Sala do Saber e estamos trabalhando Roma. Na aula passada, ou no momento passado, a gente trabalhou toda a parte estrutural das cidades romanas. Toda não, porque Roma tem, cada cidade do Império Romano tem características próprias. Mas continuando o processo, a gente estava vendo o processo de água. Vamos colocar aqui como título, então, Roma 2. Vamos colocar em algarismo romano, em números romanos, que também tem importância para o Ocidente. Hoje a gente usa os números, os algarismos indo-arábicos. Hindu, por conta do zero, arábicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse era o romano, mais difícil fazer conta com algarismos romanos. Teve que ter influência árabe, que a gente vai ver depois. Mas vamos voltar para Roma. As cidades eram normalmente muradas. Existem muitas muralhas que serviam como proteção, que é uma característica que depois é retomada na Idade Média. Na verdade, é retomada em todos os lugares, mas Roma se expande muito, então eles têm que se proteger dos bárbaros. Bárbaro é todo aquele que não falava o latim. Outra característica importante, a língua oficial é o latim. É lógico que nem todo mundo fala o latim, mas é a partir do latim que a gente tem o surgimento das línguas conhecidas como neolatinas. Entre elas, o italiano, que não é o dialeto falado em Roma, e sim em Florença. O português, o espanhol, o francês, são línguas neolatinas, que é uma influência também importante. Durante toda a Idade Média, nos mosteiros, o latim era a língua oficial da cultura medieval. Também é uma herança de Roma. E a gente estava falando do processo de construção das casas. Então, vamos lá. Eu tinha falado para vocês da água e eu comentei para vocês das casas. As casas, entre aspas, casas. Os ricos da cidade moravam nos domos. Domos, palavra domicílio. O domus, ele tem uma estrutura assim, como as cidades têm uma casa coladinha na outra, uma casa grudada na outra, nós estamos vendo de cima como que seriam as casas, uma grudadinha na outra. Existia um reservatório de água, chamado impluvium, e um reservatório chamado piscina. Os quartos das casas eram voltados para o lado de dentro da casa e não para o lado de fora, ou seja, a abertura era uma abertura interna, porque a casa era colada uma na outra. Então funcionava dessa forma o universo da casa romana do rico, com um impluvium, impluvium para água da chuva e com uma piscina para reservatório d'água também. Essas casas eram todas decoradas. Então, nos domos, a gente tem as paredes pintadas, chamada de pintura em afrescos. Esses afrescos, eles podem ser religiosos para os romanos, o que era profano para os cristãos, e dependendo do momento, existiam afrescos cristãos ou motivos florais. Então, como hoje você tem, por exemplo, uma parede que pode ser pintada de uma cor só, que pode ter decoração em flor e tudo mais. Os domos, eles tinham estátuas diversas, que
que podem ser estátuas de homens, de mulheres, de deuses e tudo mais. E os domos, eles acabavam tendo tecelas, pedrinhas quebradas, que eram coladas umas nas outras com argamassa. Como a gente tem até hoje esses mosaicos. Mosaicos, que podem ser geométricos ou podem ter motivos, ter representações ou humanas, ou de deuses, ou de animais. Afrescos, estátuas e mosaicos, então diversas pinturas. Os domos apresentavam também cerâmica, toda decorada. Vocês lembram que a influência romana é uma influência grega. Então você tinha muita decoração. Como que a gente sabe disso? Nós temos uma cidade chamada Pompeia. Pompeia foi soterrada pelo Vesúvio em 79 depois de Cristo. A cidade de Pompeia, ela manteve, como se fosse uma cápsula do tempo, essas estruturas, não só dos ricos, mas também dos pobres. Então, os pobres na cidade, eles moravam nas ínsulas. Pobres, ou os mais pobres da cidade, moravam em ínsulas na cidade, moravam em agrupamentos chamados de ínsulas. Era uma espécie de prédio popular, prédios populares, que misturavam com o comércio da cidade. Como hoje acontece em várias cidades, a parte mais simples, em que mistura o comércio com a cidade. Eu trouxe para vocês algumas cenas da cidade de Pompeia, essa cidade que foi soterrada em 79, e eu queria que vocês observassem. No fundo é o Monte Vesúvio, na frente a cidade de Pompeia. O áudio está um pouco alto, vou diminuir um pouco, para ir fazendo alguns comentários que eu preciso, para vocês visualizarem como é que funcionava esse universo de uma cidade romana. Uma cidade em grelha, uma cidade axial, como a gente viu naquele vídeo, a cidade de Paris. A parte central da cidade, né, onde ficaria o fórum, lá atrás do Vesúvio, o Monte Vesúvio, ele ainda está em atividade. Existe uma cidade grande ali perto, Nápoles, tem acho que 2 milhões de habitantes, ou seja, do dia para a noite pode acontecer uma erupção de novo. As cidades muradas, que era uma característica da cidade romana, depois vem na cidade medieval, a utilização de arco, a construção em alvenaria. Cada uma dessas portas é uma das portas que dá acesso às muralhas para entrar nas cidades. A parte de construção em alvenaria, a porta que dá acesso ao mar, né, a porta que dá acesso ao Vesúvio. Vesúvio entrou em erupção e isso foi registrado. Acreditava-se, inclusive, que fosse o final do mundo, né? E foi uma erupção, tem até um filme, lógico, toda fantasia do universo, para um pouquinho aqui, beleza. Toda a fantasia, mas chama Pompeia. Vale a pena assistir o filme, porque eles registram muito vivamente a cidade de Pompeia. Pegar no final, a gente pega o trailerzinho. Isso é uma rua calçada, sistema de calçamento. Percebe que ela é meio abaulada. E aí você tem as aberturas para o esgoto. Essas cidades, elas não eram feitas para carro. Então a gente chama isso de leito carroçável. Passava cavalo, passava gente a pé, normalmente não, porque isso aqui era tudo lameado. Passava carroça, por isso leito carroçável. Do lado, a gente tem o que a gente chama de passeio. Normalmente não passava ninguém, né? Eles passavam entre uma casa e outra. Tá vendo que essas casas são uma colada na outra, por isso que a gente não tem aberturas externas na cidade. Então o rico fazia o quê? Os ricos moravam no
entorno da cidade, em vilas. E aí, esporadicamente, eles vinham para a cidade. Era importante ter uma casa na cidade, lógico que nem todos, mas as vilas são essas moradias que ficavam, como hoje seria uma espécie de chácara, que ficavam no entorno das cidades romanas. Ali é para o pessoal passar para não sujar o pé. As fontes, os chafarizes, que ficavam na cidade, as pessoas iam para pegar água, as aberturas. Deixa eu ir um pouco para frente. Os arcos, os romanos eram fascinados. Um anfiteatro, são 2 teatros juntos. Um teatro construído a partir do chão. A parte central da cidade. Os mosaicos. Então, por exemplo, esse é um mosaico com um motivo naturalista. Isso é um mosaico também com um motivo naturalista. Mulher, deuses, aqui motivos florais do lado. A casa do fauno. No filme Pompeia, é a casa do comerciante mais rico da cidade. É onde a menininha, mocinha, bonitinha, mora, a casa do fauno. Você vê que você tem uma figura. Essa seria uma representação na reconstrução de computador. O mercado da cidade, a praça é onde ficavam as termas, as pinturas dentro das termas, então os motivos todos pintados dentro das termas, alguns afrescos inclusive em Pompeia, Pompeia era um porto, tem motivos sexuais, ó. Então você tem motivos florais, mosaicos, afrescos. Qual a diferença do a parte de banheiro de termas? Então não existia essa divisão, né, como você tem hoje, essa coisa separada. E a parte interna, isso aqui é uma abóbada de berço, abóbada de canhão, que é uma construção romana, é um estilo de construção romana. E a gente tem um museu de horrores em Pompeia, porque como várias das pessoas não acreditaram na erupção, né? A erupção não foi uma coisa explosiva como vai aparecer no filme, ela aconteceu de lançar cinzas, as pessoas foram respirando essas cinzas, muitas das pessoas caíram e alguns morreram inclusive abraçados. A cidade foi soterrada depois pelas cinzas do vulcão. E no século XVIII, ela foi, isso era uma característica muito comum do Império Romano, era provavelmente a identificação de um prostíbulo. As pessoas, vários dos prostíbulos em Pompeia, têm motivos inclusive eróticos, sexuais. E as pessoas morreram abraçadas. Quando começaram a desencavar, lógico que dentro da cinza, as pessoas sumiram. Então eles começaram a jogar gesso naqueles buracos e começaram a aparecer essas figuras, que são figuras humanas, pessoas que tinham morrido e que foram soterrados nas cinzas em Pompeia. Então Pompeia tem uma espécie de museu de terror, museu de horrores, que inclusive não é legal ver, mas que é uma coisa que acabou acontecendo em Pompeia. Quando foram desencavando isso a partir do século XVIII, criou-se aquela visão do Império Romano. Agora eu vou entrar em umas partes muito específicas, se não for importante para você, a história da arte não for tua matéria específica, você não precisa ficar tão preocupado com isso. Mas coisas que são importantes dentro desse contexto. Em Roma, a gente tem também templos. Então, os templos romanos.
também vou ver eles de frente e de cima. Então, o templo romano, ele obedece o mesmo padrão do templo grego. Deixa eu colocar mais uma coluna para seguir o padrão de simetria. Então, tá lá, simétricos. Então, visto de frente, ele é assim. Usa-se qual tipo de capitel? Todos. Então, você pode usar todos os tipos de capitéis. Só que em Roma acontece da gente ter uma ordem. O que é uma ordem? É um padrão. Ou seja, um modelo. Então, você pode fazer dórico? Pode. Tudo dórico. Jônico? Pode. Tudo jônico. Coríntio? Adoravam coríntio. Coríntio é o mais comum. Agora, além do dórico, do jônico e do coríntio, tem o dórico, tem o jônico, tem o coríntio, que eles adoravam, e você tem um chamado de compósito ou composto. Ele mistura elementos. De onde? O jônico e o coríntio. Jônico e coríntio. Há uma ordem chamada de ordem compósita em Roma. É uma pegadinha. Visto de cima, a estrutura ficaria assim. Você tem as colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sempre tenho problema com simetria, então 6 colunas, ainda não deu. Vou puxar aqui, pronto, horrível, mas 6 colunas, beleza. A escadaria. E ele tem 2 divisões internas. Então, você ficaria com ele mais ou menos assim. Vou colocar com uma divisão só, ou 2, como vocês quiserem. Está aqui. Então, as divisões internas. Esse seria o espaço da cela, o espaço onde você teria a parte interna. As colunas, elas ficam no entorno. Não tem uma parte de peristilo. Uma parte bem específica. E você também tem várias estátuas para vários deuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Lá. Então, você tem um estilo diferente. Aqui é uma cela ou 2 só. E aqui você tem um espaço aberto, que seria um espaço de reuniões e tudo mais. Agora, nós temos um templo específico. Um templo em especial. O mais famoso dos templos chama Panteão. Pan é para todos. Theos é deuses. Panteão é um espaço para vários deuses. Vários deuses. Vamos facilitar a vida. Imagina que você seja romano. Você não tem uma cidade celebrando um Deus só. Como tem diversas pessoas de diversos lugares, você tem vários deuses sendo celebrados no mesmo templo. O panteão, ele tem uma cúpula. O que é uma cúpula? Uma cúpula é uma espécie de concha, é uma espécie de calota. Uma cúpula. Então, imagina que você tenha um arco de 180 graus, aí você faz um processo de rotação desse arco, ou que você tem uma bola de futebol e corta ela na metade, ou uma laranja e corta na metade. Isso é uma cúpula, essas cúpulas redondas. Essa cúpula redonda, que fica a parte do frontão, e ela teria mais ou menos uns 43 a 45 metros. É um dos grandes, um dos maiores espaços, foi o maior espaço naquele período. Essa é uma característica importante, a utilização de cúpulas redondas em espaços que também são circulares. Isso já foi pergunta de vestibular, então fica atento.
Cuidado para não confundir o Partenon, que é um templo retangular grego, com os templos romanos, que também são retangulares, mas que tem uma divisão interna diferente, com o Panteão, que tem uma cúpula. E não confundir cúpula. Cúpula é diferente também da abóbada. O que é abóbada? Pensa numa telha. As telhas romanas são abóbadas. No caso aqui, é abóbada de berço ou abóbada de 180 graus. Pega uma folha de caderno aí e coloca ela numa forma de arco. É um arco comprido. Arco comprido é abóbada. Tampa de panela é cúpula. Cortou uma laranja na metade, você tem duas cúpulas, duas semicircunferências, dois hemisférios. Divide a Terra em dois hemisférios, juntou as dois, planeta Terra, duas cúpulas. Você fez uma telha em compridor, fez um arco em compridor, ele chama abóbada de berço ou abóbada de canhão. Então, no Império Romano, por conta do arco, se utilizava muita abóbada. Depois o Império Bizantino, que é o cristão do Oriente também. E a utilização de cúpula também vai acontecer. Na aula que vem, a gente vai começar a falar da decadência do Império Romano e o surgimento de uma nova religião chamada cristianismo, o chamado proto-cristianismo ou paleocristianismo. Até a próxima.